Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema que eu acho muito interessante, tá? E, tipo, é um tanto quanto, é bem sério esse tema, porque complexo, eu diria, mas eu vou tentar facilitar o entendimento pra vocês. Eu vou falar sobre programas reencarnacionais, tá? O que é isto, pelo amor de Deus, amiga? Então, programas reencarnacionais. Gente, quando a gente vem pra cá pra Terra, a gente vem realmente, eu costumo dizer que a gente vem lascado nas 4 esferas, tá? E que nem que a gente junte todas as bolas do dragão, tá? A gente consegue se livrar de determinadas coisas. Mas assim, nós temos algumas situações em que, dentro do nosso programa de reencarnação, a gente precisa vivenciar, a gente precisa passar, a gente precisa aprender. E os técnicos siderais, nossos mentores, fazem essa programação pra gente, tá? Então, eu diria que nós temos o quê? Nós temos um karma, nós temos uma carga kármica do astrológica, tá bom? Nós temos uma carga kármica vinda dos nossos pais, tá bom? E nós temos uma carga kármica a respeito das coisas que a gente fez em vidas passadas. Então, eu vou tentar explicar isso bem direitinho pra vocês, tá? Bom, a carga kármica astrológica. Todos nós, vocês podem prestar atenção, os signos são o quê? São 12 signos que nós temos dentro do zodíaco, tá? E a gente reencarna em grupos dentro desses signos, tá? Você vê que existem várias pessoas de Áries, várias pessoas de Touro, e essas pessoas, elas têm o quê? Características em comum. Ou seja, são espíritos que estão em etapa, tá? Evolutiva parecida, e espíritos que têm comportamentos que são parecidos dentro daquela encarnação, tá? Mas detalhe, por exemplo, na minha encarnação hoje eu sou aquariana, melhor signo que tem. Não, mas eu sou aquafrozen, tá? Mas eu estou inserida dentro de um programa kármico coletivo, tá? De pessoas que são aquarianas. Por quê? Porque nós temos uma personalidade parecida, nós temos gostos, nós temos preferências e afinidades que são parecidos, tá? Nós temos também programas evolutivos que são parecidos dentro da casa astrológica de Aquário. Vocês estão conseguindo me entender? Eu espero que sim. E dentro desse processo, a cada encarnação, a gente pode vir com signos diferentes e com carga astrológica kármica totalmente diferente, mas tudo visando o nosso aprendizado. O fato é que todos nós vamos passar por todas as 12 casas zodiacais. Por quê? Porque nós estamos em processo de aprendizado, tá? Cada signo, ele tá aprendendo alguma coisa, ele tem que desenvolver algum potencial, ele tem que passar por determinadas situações que são parecidas. E quando a gente reencarna aqui, a gente reencarna para aprendizado pessoal e também para aprendizado coletivo. E um desses aprendizados coletivos é justamente a gente passar por certas casas astrológicas, tá bom? Então, segundo, nós temos a carga kármica dos nossos pais e da nossa família, tá? Eu digo por que é uma carga kármica. Muitas vezes, nossos pais, em outras vidas, eles podem ter sido responsáveis por determinadas situações que aconteceram com a gente. Então, numa próxima vida, eles vêm como nossos pais para nos auxiliar a gente sair daquela situação, para a gente aprender em conjunto. Por exemplo, digamos que em vidas passadas, meus pais, sei lá, me abortaram por algum motivo, sou inimiga deles, e eles me abortaram porque não queriam que eu renascesse, tá? Então, eles têm um débito comigo, né? Então, na próxima existência, eu posso vir novamente como filha deles, dessa vez não passando pela questão do aborto, e posso vir como filha deles exatamente para que eu sendo inimiga deles, né, a gente possa, enfim, se entender dentro desse programa reencarnatório. Então, eu herdo deles, tá? Além de algumas características, certo? Alguns vínculos, tá? Porque nós podemos ter vínculos mais fortes com a família do nosso pai ou com a família da nossa mãe. Mas, de qualquer forma, a gente vem inserido dentro daquela carga kármica dos nossos pais, pra gente poder se entender, pra gente poder se afinizar. Beleza, mas pode ser também que eu não tenha feito nada de errado com os meus pais em vidas passadas e nem eles tenham feito nada de errado em vidas passadas. Essa carga kármica, tá, gente? Ela não significa dizer que ela é negativa, ok? Ela pode ser super positiva. Existem famílias
pais e filhos que super se entendem, que se gostam muito, e que conseguem passar por um padrão de aprendizado muito bacana e que conseguem fazer isso em várias vidas, ok? Quero deixar isso bem claro para vocês. Então, nós temos algumas coisas que nossos pais, que a gente fez em conjunto em outras existências, tá? Por exemplo, um negócio de família. Então, assim, a gente percebe que é uma carga kármica da família, tá? Quando a gente vê aquele negócio que passa de pai para filho. Por exemplo, nós temos famílias de advogados, famílias de médicos, famílias de engenheiros, famílias de motoristas e tal, assim, então que são situações parecidas, tá? Em que aquela família está inserida dentro daquele processo evolutivo. E nós temos também a carga kármica metabólica do nosso próprio organismo. Por exemplo, digamos que em vida passada eu não cuidei muito bem da minha saúde, acabei tendo complicações do meu pulmão e aí eu acabei desencarnando por complicações pulmonares, beleza? Então, se eu tivesse sido negligente, como eu falei, negligente com a minha saúde, então ali eu adquiri um karma, adquiri uma necessidade de aprendizado. Então, na próxima existência, pode ser, tá? Não é fatalidade, mas pode ser que eu venha com uma carga kármica nos meus pulmões para que eu aprenda a cuidar da minha saúde de forma adequada. Tá? Isso não precisa ser só em relação a doenças, tá bom? Mas eu posso ter também questões psicológicas minhas mal resolvidas, posso ter questões mentais minhas mal resolvidas, questões obsessivas mal resolvidas, tá bom? Então, tudo dentro de um processo de aprendizado para que eu possa corrigir eventuais erros que eu tenha cometido, mas eu possa também nesse processo evoluir e evoluir de uma forma que seja super positiva. Então, dentro desse processo, nós temos esses vários programas reencarnacionais e que a gente está inserido tanto de forma individual, mas também de forma coletiva. E quando eu falo forma coletiva, pode ser com milhões de pessoas com situações em comum comigo, como também pode ser só em relação à família, só em relação à questão do meu trabalho, a questão dos locais onde eu vivo, frequento, amizades, enfim. Então, nós temos aqueles ciclos mais abrangentes e nós temos aqueles ciclos mais restritos. Então, dentro desse processo, nós temos várias formas de aprendizado que a espiritualidade nos proporciona. Esses aprendizados, porque às vezes eu pensava assim, né? Que tipo, não, vem tudo na minha ficha kármica, tudo num bolo só. E não é. Vem tudo bem separadinho, tá? Então, por isso que nós temos um período em que a gente tem que aprender certas coisas com a família a qual a gente reencarna. E é um dos processos evolutivos mais interessantes que a gente pode ter, porque, enfim, se não a família para ser o celeiro mais adequado para a gente conseguir aprender, tá? Dentro também das nossas escolhas, a gente também tem todo um processo de aprendizado. Então, isso tudo, essas três cargas kármicas que eu citei para vocês, elas fazem parte da formatação kármica que a gente vem programado, tá? Pra gente seguir. Então, por isso que até mesmo o pessoal do Oriente, eles falam, né, de sair da roda das encarnações. Porque dentro de cada processo reencarnatório, gente, a gente tem vários programas reencarnacionais que a gente precisa passar, que inclusive até o Rodrigo Romo fala sobre gradientes cognitivos que são inseridos no nosso programa reencarnatório, que a gente precisa vivenciar, né, para a gente poder, então, aprender, evoluir e quitar também nesse processo as nossas dívidas e também construir as nossas virtudes, nosso Dharma, nossas bênçãos, nossos méritos, tá? Lembrando que o karma é a lição que eu preciso aprender e o Dharma é justamente a lição que eu já aprendi e que vai me servir como mérito, entendeu? Então, por isso que aqui entre nós, dentro dos diversos programas reencarnatórios que a gente tem, o nosso livre-arbítrio, ele é o quê? Ele é parcial. Ele não é integral, tá? Então, você pode até ver que, do ponto de vista material, a gente não pode fazer tudo o que quer, na hora que quer, tá? E do ponto de vista espiritual,
piorou, menos ainda, tá? A gente tem várias limitações, principalmente num planeta de provas e expiações como o nosso. Nós temos limitações tanto físicas, quanto espirituais, quanto energéticas também, tá? Vamos inserir aí as energias. Esse livre-arbítrio nosso é tão assim que, se ele é limitado, a gente ainda faz um monte de besteiras, tá? Imagina se esse livre-arbítrio fosse geral, 100%, tá? 100% livre-arbítrio, Neuza. Não ia dar certo. Não ia dar certo, porque eu não tenho maturidade, eu reconheço isso. Então, isso é só um conceito básico que eu queria trazer para vocês a respeito dos programas reencarnacionais que a gente tem quando reencarna aqui e que fazem parte do nosso gradiente cognitivo de aprendizado aqui neste planeta de provas e expiações. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.